Fala, Elan, Bandeira, Garone, Papa, galera toda do chat aí. É polêmico, né? Eu acho que a gente tem as polêmicas da arbitragem, os jogos para falar também. Não pode esquecer a parte do campo, que é muito importante. Cara, eu acho que assim, a arbitragem tá muito ruim, erra pra todo mundo, tá? Eu não consigo dizer que há um complô pro Palmeiras, etc. Eu não entro nessa. Eu acho que a arbitragem erra pra todo mundo. O lance que a gente Não. viu do pênalti, que pra mim foi pênalti, tá? E aí, o Abate foi afastado, né, segundo a CBF, por conta de critério que ele vai reaprender, digamos assim, critério com gente acima dele que eu concordo, sabe menos do que ele também. Né? Esse comando de arbitragem tá horrível, tá muito ruim, e aí não só os árbitros precisam ser punidos, eu acho que quem tá acima também precisa ser punido. Tá na hora de mudar. A gente já chegou aqui, já viu que tá cada rodada são erros mais grotescos, são erros piores. Esse lance, a gente viu um lance, por exemplo, parecido com o Neymar, num jogo do Santos, né? Mas a gente tem um lance parecido, que é muito parecido. Depois eu vou procurar aqui. No jogo do Flamengo teve um lance do Alexandro também parecido, né? Que foi um escorregão ali, ele acaba atingindo o jogador do Cruzeiro, enfim. Então, assim, rodada por rodada, a gente vê erros grotescos, e aí eu não consigo falar que há complô. Não acho que há um complô para beneficiar o Palmeiras. Isso aí eu discordo, tá? E acho que se houvesse, por exemplo, no jogo do Allianz Parque, naquele Flamengo e Palmeiras, não teriam dado pênalti do Arrascaeta, que foi um pênalti discutível. Algumas pessoas disseram que foi Sim. pênalti, outras pessoas disseram que aquilo ali Depois da não mão foi na área pênalti. do Varela, não foi pênalti. Depois ele deu pênalti pro Palmeiras na mão do Varela fora da área. A Raíza, faça-me o favor, né? Pelo Não, amor de eu não Deus, né? estou dizendo que não foi pênalti, eu dizendo que foi um lance discutível, né? Tem gente que diz que foi pênalti, tem gente que diz que não foi pênalti. Foi um A lance, no mínimo, joelhada nas polêmico. costas do Pedro que o Everton deu também. Cara, pelo amor de Deus, né? Isso aí foi no Brasileirão do ano passado. Para mim, esse lance do Everton em cima do Pedro foi. A desse ano não foi. A que aconteceu, o lance que aconteceu esse ano não foi. A do Maracanã, que aconteceu no ano passado, para mim foi. Então, assim, eu acho que a arbitragem tá ruim. A gente teve no final de semana também no jogo do Grêmio, né? Um erro Escandaloso. muito escandaloso, que não teve a mesma gritaria. A gente teve uma excelente entrevista do Marlon. E aí, quando eu falo que não teve a mesma gritaria, de fato não teve. Teve o Marlon dando uma entrevista lá, algumas pessoas comentando. E assim, eu acho que a gente não pode, e é muito difícil isso dos clubes, né? Se unirem em prol de uma arbitragem melhor, porque os clubes só reclamam quando Bota atingem a si sorteio de mesmo. arbitragem. Bota Quando não sorteio. atingem a si mesmo, quando não atingem a si mesmo, não reclama. Né? Teve também, na outra rodada, o lance do Botafogo, e eu concordo com o Papo. Nessa rodada também. Nessa rodada. Foi nessa rodada também. Claro. E o Marlon podia ter dado essa entrevista depois de Grêmio e Botafogo. O Marlon podia ter dado essa mesma entrevista que ele deu. Eu concordo plenamente com você. E esse é meu ponto, né? Porque as pessoas só se revoltam quando o erro atinge a si mesmo. Mas quando o erro é grave e atinge o outro, ninguém tá nem aí. Então, Vocês viram que o Abel Ferreira falou depois do jogo? O Marlon até ressalvou. O Marlon até ressalvou, falou assim, não, tem que falar sempre, não é só quando é o seu. Só que ele na chance dele fazer isso, ele não fez, né? Essa que é a questão. Ontem o Abel Ferreira, na chance dele, de ser honesto, falar assim, o Palmeiras jogou pra cacete, merecemos, tivemos mérito, ok, aconteceu um erro ali. Mas não, ele tendo essa chance, ele não aproveitou a chance. Ele inventou um troço sem querer. Porra, é muita cara de pau, seu Abel Ferreira. É muita cara de pau. Quando é contra ele, ele faz um escândalo absurdo, faz cena na beira do campo, porque ele adora fazer cena na beira do campo, né? Então, assim, quando é contra ele, ele faz cena, E aí, quando é a favor dele, não, porque isso, porque aquilo... Os erros acontecem. Tem um mais. É normal, é do ser humano. No clássico Grêmio e Inter, a gente também teve erros bizonhos de arbitragem. Bizonhos. Então, a gente tá tendo rodada por rodada erros bizonhos. E aí não adianta, afasta, por exemplo, o Abate Abel em data FIFA. Tá afastado de quê? Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. De quê? Não tá afastado de nada. Isso é uma vergonha. Não tá afastado de nada. Agora, olha só, Ilan, Raíza, Bandeira e Garone. A gente teve. Ela falou de não teve essa gritaria. Talvez, não sei se vocês reclamaram. Eu fiz um rios, né?
tô falando por mim, eu fiz um Reels depois do jogo do Grêmio, no meu Instagram, cobrando a CBF, falando que não dá mais. Os clubes têm que ter o direito de participar de cada clube indicar um árbitro, a CBF indica faz um sorteio. Quem é que define essa arbitragem toda vez? Como é que bota um cara que prejudica Flamengo e Cruzeiro para apitar o jogo seguinte contra o Palmeiras? Tipo, fazendo jogos que estão ali movimentando aqueles primeiros lugares. Eu reclamei. Primeira coisa que eu fiz depois do jogo do Grêmio foi reclamando, achando um absurdo o que estava acontecendo. E eu não tive o egoísmo de deixar de reclamar do Grêmio, sabendo que teve um pênalti absurdo marcado pro Grêmio contra o Flamengo, aquele empate. Foi errado também. Parecido, e eles estavam reclamando agora. Ainda assim, eu acho que vale a reclamação para todo mundo. Agora, a questão que eu tenho com relação ao Palmeiras é a quantidade de pênaltis marcados. É o segundo time com mais pênaltis marcados a favor. É o primeiro time em intervenções positivas do VAR. Não é benefício, é quando o VAR é acionado e é a favor deles. E aí é uma situação complicada essa, né, do Palmeiras. Toda vez que tem alguma polêmica, sempre tem o Palmeiras envolvido. Tá? Então, eu acho que foi muito grave o que aconteceu lá em São Paulo, como foi grave o jogo do Grêmio, como já foi grave em outras partidas também. O Botafogo já foi muito prejudicado. Muito prejudicado. O Fluminense foi prejudicado, que eu lembro do Ilan revoltado fazendo o programa. Mas os erros a favor do Palmeiras, principalmente quando tem Ramon, abraço Abel. Ramon abraça Abel, né? Ramon ajuda Abel. Ramon ajuda Abel. Ramon abate São Paulo e ajuda Abel. Meus amigos, é o mesmo árbitro daquele pênalti do Richard Rios no Everton Ribeiro, que ele dá um tranco nas costas do Everton Ribeiro e ele não deu pênalti, e não foi dado pênalti. Né? E são sempre os mesmos caras do VAR. Esse lance tá aqui do lado. Podia ter sido... Não, esse eu acho menos grave. Esse eu acho que tem discussão, tá? Qual? Esse aí do Andreas Pereira, pisando ali no... Esse é igual os lances que deveria ter sido expulso 2 do Bahia. Porque em câmera lenta fica muito impressionante. Mas assim, se você vê o lance direito, assim, ele tá com o pé em cima da bola, aí a bola meio que foge. Não me pareceu... Eu acho discutível. Esse lance aí dá pra discutir. Agora o pênalti... Não tem como. Aquele pênalti... Não tem como. Pênalti, não tem como. É um absurdo. É um absurdo aquilo. Escandaloso. Teve pênalti pro Botafogo no Joaquim Correia contra o Palmeiras também, que o VAR nem chamou. Ficou por isso mesmo, tava 1-0. Palmeiras já foi no sempre o Palmeiras. Sempre em 2023, não querendo ficar trazendo isso toda hora, mas em 2023, até porque eu também não vou ficar aqui, não posso falar sobre isso, sobre esquema e nada mais. Só que em 2023, o Botafogo reclamou muito e o Palmeiras terminou em 38 rodadas, 11 vezes com um a mais em campo por expulsão do adversário. São 38 jogos. Em 11 deles, o Palmeiras terminou com um jogador a mais. E não terminou uma vez com um jogador a menos. Uma vez, assim. Então, nós vimos naquele ano algumas expulsões bem discutíveis também, para parar por aqui. Aí, em 2024, o Botafogo tinha um timaço muito forte, só que não é todo ano que você tem Luiz Henrique, Thiago Almada no futebol brasileiro. Então, conseguiu suplantar e vencer. E este ano, de novo, estão tendo essas polêmicas aí. O que eu posso falar, e eu concordo com um amigo meu também que trabalha na imprensa, fala, é que para alguns times há uma certa boa vontade por vários aspectos. Perfeito. E com outros não tem. Não tem boa vontade, não adianta. Ninguém vai falar para mim que o Arthur Cabral não foi derrubado, foi pênalti no Arthur Cabral. Ontem no Palmeiras foi pênalti pro São Paulo, pênalti muito claro pro São Paulo. Se eu tivesse aqui vestido de torcedor, eu ia falar que não, porque eu quero o Palmeiras campeão e o Flamengo não, não é isso. Estamos falando aqui sério sobre futebol. O momento é de reorganizar tudo. Aí eu vou entrar num outro ponto. Um outro amigo meu, amigo nosso aqui, também tem voz aí na mídia, que é o Brown, fez um vídeo hoje, a gente já conversou sobre isso. Muita gente fala sobre a profissionalização da arbitragem. A imprensa pede, alguns clubes pedem, jogadores pedem. O Marlon pediu, né? O Marlon pediu. Vocês veem algum árbitro grande pedindo? É raríssimo árbitro que queira, eu vou dar aqui os créditos também pro Brown, porque ele fez um vídeo sobre isso hoje, eu concordo. É raríssimo árbitro pedindo profissionalização da arbitragem, porque para muitos dos figurões da arbitragem, do jeito que está, é confortável. O árbitro apita no final de semana, ganha aquela remuneração dele, mas ele não precisa se apresentar em lugar nenhum por ser profissional no dia seguinte para treinar, porque aí não ia ter que se reciclar, ia ter que treinar. E ele não precisa treinar. Amanhã, o árbitro que apitou ontem pode apitar na várzea. Ele pode continuar com outra profissão que remunere bem também. Viaja tranquilo, diária paga, tudo sossegado. Não dá entrevista. Olha o lance lá. Olha lá, árbitro não dá entrevista. Os jogadores, o Arthur Cabral, vai pro meio do campo no intervalo falar com a imprensa, sendo cobrado pela torcida, e o árbitro não dá entrevista. Então, para muitos deles também, é confortável. Esse pênalti isso é escandaloso. Isso é um absurdo. E falando em escândalo,
pela primeira vez em, sei lá, décadas que a gente acompanha futebol, eu vi que na Argentina repercutiram a arbitragem aqui do futebol brasileiro. Falaram sobre o jogo do Palmeiras Crespo, meu irmão. na imprensa argentina. Em 32 anos. Em 32 anos eu nunca vi isso. O Crespo falou que nunca viu isso em 32 anos de futebol. Isso aí, com todo respeito, meu amigo. Se faz isso na pelada e fala que não é pênalti, confusão generalizada. Então, tem muita coisa para melhorar. Agora, quem tá no meio também tem que querer melhorar. Assim, só um ponto sobre essa questão de profissionalização. Eu tenho alguns poréns sobre isso. Porque, assim, você precisa ser profissional para identificar que isso é um pênalti? Não. Pô, precisa ser profissional para ver um jogador dando um carrinho dentro da área, ainda que seja sem querer, que é pênalti? Perfeito. Que aquela bola na mão do Marlon é claramente o braço colado no corpo, ele tirando e diminuindo o espaço ao invés de ampliar. E teve um lance anterior, que poderia ter sido marcado pênalti contra o Grêmio. Eu acho que não foi também. Pra mim não foi também. Mas ali era mais possível. O braço não tá totalmente colado no corpo e bate no braço. Acho que ele ficou com aquela consciência pesada. Árbitro tem esse negócio, né? Consciência pesada. Ih, não sei se aquilo foi. Ah, não, esse eu vou ter que dar. Tem que acontecer dois pra agora eu tenho que dar. Não. Em algum eu vou acertar. Já deixei de dar aquele outro ali, se eu não der de novo. Teve isso no jogo do Botafogo. Vou depois compensar, o mercado foi lá, deu a cotovelada no Santiago Rodrigues, ele também não expulsou. Então pra o Flávio ver, não tem consciência pesada. Não. No Vasco e Vitória, que talvez seja o jogo menos polêmico aqui o Fluminense também acho que não teve nenhuma grande polêmica. Teve nada. No Vasco e Vitória, pra mim, o Lucas Jalter foi mal expulso, por exemplo. É um lance que totalmente controlado, não que... O Vitória saiu reclamando muito, né? O Vitória também saiu reclamando muito. Tem um jogador da Vitória que deu entrevista também esculachando a arbitragem. Mas assim, aí você tem ali o problema que teve um empurrão, assim, teve realmente empurrão, o árbitro poderia ter trabalhado melhor aquilo, não ter dado amarelo e tal. Na sequência da jogada, o Léo Jardim sai e o Léo Jardim fica pedindo falta. Eu também achei que não foi falta no Léo Jardim. O Jardim fica lá no chão, o jogo segue e o Vitória faz o gol. E aí, pra você ver como é que a arbitragem é tão ruim, aí todo mundo pode debater isso, se foi falta ou não no Léo Jardim e se merecia ou não o cartão Lucas Jalter. Mas o principal é que nem foi falta pro Vitória. Foi falta no Tietê. E o árbitro marcou a falta pro Vitória, que gerou a expulsão do Lucas Jalter, uma bola do Léo Jardim que ele sai mal e sai o gol do Vitória. Então, assim, é um caos. A arbitragem, ela gera um caos no jogo que você perde. O futebol já é um esporte que você não controla, porque são 22 jogadores em campo. Você não tem como controlar tudo, 22 movimentações acontecendo ali, mais a bola. Agora, você ainda tem um árbitro que ainda consegue botar algumas barreiras no meio do jogo, é um negócio escandaloso, e não são lances. Quando tem esse lance que dá pra gente debater, se o empurrão foi forte, foi mais fraco, se o puxão de camisa foi suficiente ou não, eu acho que não dá nem pra botar na conta de erro. Agora, esses dois lances do Palmeiras, principalmente o lance do pênalti, é um negócio escandaloso. O lance do Botafogo é um lance escandaloso. Então, assim, são situações... O lance do Grêmio é um negócio absurdo, porque, assim, todo mundo que entende minimamente de regra, que já viu alguma situação sobre esse debate que a gente tem toda semana sobre ampliar o espaço ou não, vê claramente que o Marlon tá com o braço colado. E o árbitro, mesmo no vídeo, consegue chegar lá e marcar uma penalidade. É um negócio que, assim, por isso que eu também não vejo como um movimento pro Palmeiras ser campeão. A arbitragem é ruim, porque Grêmio e Red Bull Bragantino não tem impacto nenhum para quem vai ser campeão brasileiro. Né? Nem Red Bull Bragantino, nem Grêmio estão disputando nada. Vasco Sport, que teve também, para mim, erro de arbitragem, não tem impacto nenhum em relação a isso. O próprio Botafogo e Inter também não acho que seja uma disputa que vai ter um peso em relação a quem vai ser campeão brasileiro ou não. Então, para mim, é só uma questão realmente de arbitragem ruim. E eu não acho que a profissionalização vai ser a solução. A não ser que tenha realmente a profissionalização o quê? Você vai trazer um árbitro de fora? Você vai trazer comissão lá de fora? Pessoas especializadas em arbitragem que vêm lá de fora. Porque no Brasil a gente sabe que o árbitro hoje que controla a questão dos árbitros aqui, que conduz todo mundo, é um ex-árbitro ruim. O cara foi ruim, aí vira um comentarista ruim, que depois vira um cara da comissão de arbitragem ruim, que vai comandar outros árbitros ruins. E aí vai botar pra reciclar junto com outros árbitros aposentados ruins. Pô, não tem como dar certo um negócio desse. A CBF, ela chegou a montar, eu preciso confirmar se com a saída, né, quando o Edinaldo saiu, se eles continuaram, mas a CBF montou um comitê consultivo com árbitros também de fora do Brasil. O Nestor Pitana, por exemplo, era um consultor, né, da comissão de arbitragem da CBF, que também não funcionou muito, porque até então a gente não viu nenhum resultado. Você falou o tema da profissionalização, isso também não acontece do dia para a noite, né? Então, assim, a gente também não pode ficar esperando, vai profissionalizar, e aí durante esse período o que a gente vai fazer? Não, a gente está num nível tão crítico que soluções precisam ser tomadas já, né? E aí o presidente da CBF também precisa, ele que
vem aparecendo bastante, vem falando sobre vários temas, abordando vários assuntos, ele precisa aparecer nesse momento também para falar sobre essa situação da arbitragem, como a gente falou, rodada após rodada, com erros crassos. E aí esses lances da bola na mão na bola, eu acho que é um dos piores que a gente tem hoje no futebol brasileiro, porque a gente nunca sabe quando o árbitro vai dar pênalti ou não vai dar pênalti. Né? A gente se sente até burro. Poxa, mas eu sei minimamente a regra, sei alguma coisa ali da regra, mas parece que eu não sei absolutamente nada, pelas decisões. Todas as decisões, né, são diferentes, não tem critério nenhum. E eu acho que esse é um grande erro também da nossa arbitragem, não ter absolutamente nenhum critério. O que eu costumo dizer aqui é o seguinte, né? O cara tá de costas, com o cotovelo assim, a bola bate no cotovelo, em menos de 1/10 de segundo, é pênalti. Aí vem o sujeito, dá aquela pernada que o jogador do Palmeiras deu no do São Paulo, dentro da área, evita um gol, proposital ou não, nesse caso pouca diferença faz, e não é nada. Agora, pra marcar um pênalti, que o cara tá de costas, com o cotovelo aqui, assim, bateu, os caras marcam como se fosse coisa mais grave do mundo, bater no braço. Eu tô careca de dizer isso aqui. Tudo bem que a regra hoje é essa, mas pra mim, a regra de pênalti é obrigatoriamente, necessariamente, tem que passar por intenção. Aí o pênalti do Palmeiras ontem não seria pênalti, pra mim seria do mesmo jeito, tá? Porque eu não tô convencido de que ele não teve intenção nenhuma. Ah, ele escorregou. Sim, mas ele foi pra disputar a bola, né? Sem a bola tá ali. Escorregou é pênalti. Escorregou é pênalti. Não, ok, mas eu tô dizendo que eu defendo que a regra do pênalti tem que passar por intenção, né? Ela não passa por intenção hoje. Já teve uma época que passava. Mas não é que ela vai sempre ficar dependendo apenas de intenção. Tem situações que você não tem intenção, mas que não tem como não marcar. Pô, tu derruba o cara que tá de frente, não tem como, não tem como. Agora, em vários casos, ela deveria passar pela situação de intenção e hoje não